Pode entrar! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Entrar, que a gente faz com muito carinho, muita dedicação, cheio de alegria de estar aqui tomando esse cafezinho, dividindo mais um momento aqui dessa internet para falar com você, para dividir aí os nossos conhecimentos, o que a gente pensa, o que a gente estuda e assuntos que a gente entende que é pertinente dividir com você, mulher principalmente, mas a todos que de alguma forma chegaram aqui nesse vídeo, já vai curtindo, já vai dando seu like, não sabe nem o que a gente vai falar, né? Mas hoje, o nosso assunto, o tema que vamos falar hoje é... autorresponsabilidade. E o que é isso, né? O que é isso, Carol? Autorresponsabilidade. A gente fala assim, né? Autorresponsabilidade, as pessoas já imaginam, meu Deus, o que é isso? Então, autorresponsabilidade é quando você entende que você é a única responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Quando você consegue assumir a sua responsabilidade por aquilo que acontece, pelas situações, pelas circunstâncias da sua vida e pelos resultados que você quer alcançar, porque os resultados que você tem são, na verdade, consequências das suas ações. E a autorresponsabilidade é quando você entende plenamente isso. Se você quer ter resultados diferentes, você vai ter que ter ações diferentes, né? E aí você toma para si essa responsabilidade ao invés de ficar culpando o outro e esperando que alguém faça por você. Perfeito, maravilhoso, é isso mesmo. E às vezes a gente confunde a autorresponsabilidade como então tudo foi culpa minha, e não é uma questão de culpa, é exatamente o que a palavra diz, responsabilidade pela ação que tomou diante daquilo que te aconteceu. E tudo bem, porque às vezes foi o melhor que a gente pôde fazer na época em que a gente, às vezes, hoje em dia, vê que foi uma decisão errada, ou atrapalhada, ou imatura. Ok, a gente está vivendo, a gente está aprendendo, a gente teve que tomar decisões. Mas é entender que isso foi uma decisão minha. Eu poderia ter tido outra escolha, ainda que tenha acontecido algo que, né, uma fatalidade ou algo assim, que você não teve realmente o menor, você não teve nada naquela causa, mas o efeito, o que você fez com aquilo, como você se portou diante daquele problemaço, sabe, daquela situação difícil. E aí, como o Carol falou, tudo bem o que você tomou, mas você pode fazer tudo diferente a partir de agora. Então, o que você fez lá atrás trouxe o resultado que você tem hoje, mas olha que maravilha e liberdade. Tudo que eu fizer a partir de hoje vai mudar o meu resultado que eu vou ter amanhã. E isso que é maravilhoso na autorresponsabilidade, quando você entende, né, esse conceito, porque você tira aquela questão da culpa. Você não se sente mais culpada. Achei que o café podia ter ficado mais forte. Não, tá ótimo, viu? Que eu esqueci o nosso brindezinho. Coisas de, né? Você fica fonicezinha, né? Gente, mas eu acho que podia ter ficado mais forte, mas vambora. Então, você tira essa coisa de culpa, né? Você para de se sentir culpada em relação a tudo, né? Em relação a tudo na sua vida, seu trabalho, nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos, por exemplo, você entende que, se eu errei naquele momento, eu tenho a responsabilidade de fazer diferente. Exatamente. Né? Se eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado para aquela pessoa, eu tenho a responsabilidade de ir lá, pedir desculpa e fazer diferente. Então isso é maravilhoso, porque você não fica remoendo culpa. Né? Ai, meu Deus, eu errei. E agora? E agora? Aí você fica se culpando, trazendo aquela carga, né, e se martirizando. Não tem isso. Então, assim, por isso que é libertador quando a gente entende isso. É libertador, você não fica esperando nem uma mudança do outro. Por exemplo, no relacionamento, você fica achando sempre que o outro tem que mudar para que então... Porque tudo de ruim que acontece na sua vida, você diz, se o outro fosse diferente, eu já não estaria aqui. E aí você fica, então, à mercê de um outro ser humano para que você possa, então... ter bons resultados? Não, apesar disso, o que você pode fazer? E outra, você começa a entender que ciclo vicioso, que vício emocional você está alimentando. Porque a gente, o nosso organismo, o cérebro, ele quer automatizar processos. Então, se você já está acostumado a funcionar de um jeito,
ele vai seguir aquela partitura ali, porque ele quer economizar energia. Então você vai continuar sendo aquela pessoa que fica reclamando, ou tá sempre dizendo, tá vendo? Se não fosse... Então a gente tem que realmente ter coragem de mudar padrões, de forma intencional. De forma intencional. É fácil? É só entender? Aí é que tá. Não é só entender. Mas entendendo, você pode se observar de fora. Você não é mais comandado pelas suas emoções ou pelos teus rompantes. Você tem um rompante. Tem, às vezes, a tua emoção, que está muito forte ali, mas tem você que decidiu tomar as atitudes certas, ter autorresponsabilidade, não culpar mais ninguém, olhando de fora. É um exercício. Né? É um exercício que se faz. E que, quando você puxa o fiozinho do novelo, você tem algo enrolado. E isso é uma coisa que é pra gente realmente, é uma coisa que eu, pelo menos, tenho sempre em mente. Quando você começa a mexer num negócio que você estava deixando para depois, vai dar ruim primeiro. Vai dar uma confusão ali. Então, já esteja preparada para confusão. Porque senão a gente fala, aí, tá vendo? Pra que eu fui mexer? Isso. E aí você nunca resolve, porque nunca mexe. Mas ao mexer, vai dar uma confusãozinha. E depois vai resolver. É aquela confusão que vai dar, mas para resolver. Exatamente. Né? É diferente de você ficar arrastando uma situação toda a vida. Então, assim, vai dar confusão, mas vai acabar. Exatamente. Vai resolver. Né? E uma coisa interessante também, Marcela, da autorresponsabilidade, é que traz uma leveza para você de que você não precisa assumir a responsabilidade do outro. Isso. Você vai se colocar no seu lugar e você vai assumir o seu papel e fazer apenas aquilo que cabe a você, né? Você não vai precisar fazer o que cabe ao outro, porque o que acontece na nossa vida, em muitas situações que a gente fica sobrecarregada, é que a gente assume uma responsabilidade que não é nossa, de carregar o fardo de outras pessoas e carregar, fazer o que o outro deveria estar fazendo, né? E aí a gente toma tudo pra fazer. Mulher tem muito essa mania, né? A gente quer resolver as coisas. Sim. E aí a gente vai pegando tudo pra fazer ao mesmo tempo. E aí chega uma hora que a gente tá sobrecarregado demais, né? E quando a gente entende o que é autorresponsabilidade, começa a colocar isso em prática, a gente entende, não, isso daqui não é meu. Isso aqui é do outro. E você fica tranquila com isso, você não fica agoniada. Eu vejo isso muito por mim. Porque enquanto eu estava nesse processo, né, que não é assim, né, como a Marcela disse, não é assim, eu entendi agora, então tá tudo certo. Não é assim. Isso é uma cilada, a pessoa achar que ela acha que entendeu, então se não mudou, porque ela não entendeu direito, o problema tá nela, ela vai só para um abismo. Isso. Então, assim, tem um processo. Então, assim, quando eu comecei a entender isso na minha vida e o processo, né, foi continuando, no início eu ficava assim, né, que não, mas então isso é responsabilidade minha, não sei o que, e queria assumir tudo. Só que aí depois eu cheguei num ponto que eu fico assim muito tranquila. Se o outro não tá fazendo a parte dele, eu fico assim, tá bom. Sinto muito que a pessoa não tá fazendo. Sim. Eu sei que você tá pensando aí, você mulher, às vezes casada, tá pensando assim, mas se não fizer, ele não faz. Tá bom. Deixa. Porque o que ele tem que fazer, não é você que vai fazer. Não é. E aí você também tá tirando até o espaço do outro fazer. Porque o outro não tem espaço, você faz tudo. Para pra pensar nisso. E o que você falou mesmo, Carol, é até uma forma da gente entender quanto que a gente é controladora também. Quanto que eu quero ter controle de que as coisas vão dar certo, e por isso que eu tomo a frente do outro e não deixo o outro fazendo o tempo dele e do jeito dele. Porque no fundo o meu jeito é melhor, eu acho que o meu jeito é melhor. Isso é para a gente se observar, é importante. Eu acho que o primordial de tudo, né, que a gente fala de inteligência emocional, é justamente isso, você ser inteligente a ponto de você se observar. E aí sim você poder dinamizar suas emoções da forma inteligente. Você ali equilibrar, equalizar as emoções da forma inteligente. Tem hora que a emoção vem muito forte, tem semanas que são difíceis de arrastar. Tem. Mas observa. Observa isso. Não bota na conta da emoção a autoria da sua vida, da sua história. Aí, tá vendo? A emoção vai dizer pra você assim, é isso mesmo, nada tem jeito, já era, o tempo já passou, você não sei o que ela vai dizer, pra cada um vai dizer alguma coisa. Para e fala assim, peraí, o que ela tá dizendo aí? Tudo isso é verdade? É tão assim, que emoção é drama, né?
é dramático, é tudo muito. Então para e pensa, assim, a gente ser chamada para esse discernimento, para esse equilíbrio mesmo. Né, de entender. Exatamente. E assim, e sabe um teste, assim, um termômetro, né, que eu fiz comigo, de que eu tava assim, ok, por exemplo, em relação à questão dessa necessidade de controle, de opinar na vida do outro. Sabe quando a gente às vezes vê algum parente nosso, alguém próximo que tem um bebê, que tem um filho, e aí a gente vai visitar e a gente às vezes quer opinar, né? Quer falar, não, mas você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, não, mas não sei o quê. E fica dando aquelas dicas, né? Que muitas vezes não são muito bem-vindas. Às vezes você pensa assim, eu preciso falar, né? Isso. Gente, eu não tenho mais essa necessidade na minha vida. Não tenho. E eu já tive, tá? Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que eu via alguém vivendo. Às vezes eu dei esse exemplo aqui, né, de filho, porque foi um exemplo que eu percebi. Eu fui visitar um bebê da família, eu falei assim, gente, eu não fiquei agoniada, eu não fiquei com aquela necessidade de querer falar, de querer opinar, de querer dizer nada. O filho não é meu, o filho é dela, gente. Ela faz o que ela quiser com o filho dela. E não me pediu, né? Não me pediu, a menos que uma pessoa te peça. Ai, Carol, você pode me dar uma dica, um conselho? Eu tô passando por essa situação, é diferente. Mas assim, e isso para outras coisas na vida. Às vezes a pessoa tá passando por uma situação na vida dela e ela também tem o processo dela. E assim, você tem que entender, calma, você não tem que estar falando o tempo inteiro, você não tem que estar, eu tenho que resolver o problema dessa pessoa. Não tem. A menos que essa pessoa te peça ajuda, fale, eu tô precisando de um conselho, de uma ajuda nessa parte aqui. Aí tudo bem. Mas se não pediu, deixa a pessoa. E até quando a pessoa te pede ajuda, você também tem que saber medir, né? Você também não pode querer resolver para o outro. Uma coisa é você dar um conselho, né? Agora outra coisa é você querer pegar para resolver para o outro. Que isso também é você assumir um fardo que não é seu. Você vai até atrapalhar o processo da pessoa. Atrapalha o processo da pessoa. É aquilo que a gente até estava falando. Às vezes não adianta a gente direcionar uma coisa que a pessoa ainda não chegou nessa maturidade. Eu sei porque eu mesma, tem coisas que se eu tivesse... Que hoje em dia eu entendo que eu deveria ter feito, mas se alguém me dissesse lá atrás, aquilo não ia entrar na minha cabeça, eu não ia entender, eu não ia aceitar, talvez até me ofendesse. Então por isso que tem coisas que a gente tem que realmente se conscientizar para que aquilo tenha algum efeito. Então às vezes a gente fala, a pessoa não está naquela mesma sintonia, você vai até criar ali uma ofensa e vai até atrasar o processo da pessoa, né? É exatamente isso. É lógico que assim, nos relacionamentos, né, principalmente relacionamento de casal, às vezes é muito mais difícil a gente entender, né? Isso, né? Convívio diário, aliança, tudo a gente depende ali, assim, existe ali uma função que deve ser assim, um depender do outro, um amparar o outro, né? Então, esse é um tipo de relação que tem que ter isso. E quando não tem, realmente... Então, assim, e aí acaba sendo mais difícil e você acaba querendo assumir a responsabilidade do outro. Ou você acaba jogando pro outro. Ai, tá vendo, a minha vida tá assim porque meu marido não sei o quê. Ai, minha vida, eu não consigo realizar tal coisa por causa... Eu já fui essa pessoa também. Muito de jogar tudo pra cima de Ricardo e até culpar Ricardo quando as coisas não aconteciam comigo, né? E aí eu entendi que não estavam acontecendo porque eu não estava agindo para acontecer, né? E tinha coisa que a responsabilidade não era dele, era minha, né? Então a gente saber entender isso. Eu já vi mulheres falando, né? Já falar comigo, mas se eu não fizer assim, se eu não fizer, ele não faz, isso aí que você falou. E já vi situação, teve uma que relatou, era ao extremo, o caso dela era bem extremo mesmo. Ela chegou em casa, ela e o marido chegaram em casa com compras, né, tinham feito compras, e aí ela subiu, eles moravam num apartamento, eles estacionaram o carro, ela subiu e ela falou, eu não vou pegar as compras. Esse é o papel dele, de homem, né? Acho que ela pegou só algumas sacolas assim e subiu. Gente, ele deixou a compra do lado de fora. Ué, ele não ele pegou? Não pegou. Ué, você achou que ela tinha que pegar tudo sozinho? Ele não pegou a compra.
E a compra ficou lá, estragou iogurte. Estragou. Ela falou, eu deixei minha compra estragar. Tinha coisa gelada, coisa que estragava. Eu deixei minha compra estragar e ele não pegou. Então, assim, era um caso, assim, muito extremo. De completa... Muito extremo, né? Porque, gente, nós somos um casal, nós somos uma equipe. Exatamente. Cada um tem que, né? Não dá pra ser assim. Mas isso realmente, infelizmente, acontece. Sim, né? acontece. E nesse momento, imagina uma situação dessa. Né? Então, assim, lógico que existem situações, principalmente quem tem filho, às vezes em relação ao filho, o marido não vai tomar a atitude e você não vai deixar seu filho se prejudicar porque o pai não fez. Aí você acaba tendo que fazer. Sim. Né? Não é fácil, é difícil, né? Mas aí você, de repente, vai ter que ter atitudes de autorresponsabilidade em outras áreas para ele entender aquela dali. Exatamente. Você tem que se fortalecer. Você tem que estar... ninguém está dizendo que tem que estar feliz com essa situação, achando que, não, deixa vir que eu mato no peito. Não é isso. Mas é você entender assim, caramba, se o negócio está tão desajustado assim, aonde que eu preciso me fortalecer? E até para você tomar uma decisão, até para que você tenha clareza e você tome uma decisão, dependendo da situação de desrespeito ou de agressão, sei lá, né, o quê, você até... Porque se você fica sempre num lugar que você também não cria essa autorresponsabilidade, você também vai deixar sempre a decisão na mão do outro. Você vai ter sempre medo de tomar uma decisão, que isso também é uma coisa que é importante também. A gente tem, às vezes, todos nós temos dificuldade de tomar decisões difíceis. Todos nós, de uma maneira geral, né? Eu acho que tem gente até que já praticou tanto isso que até gosta de tomar decisões. Né? Eu já vi grandes empresários falando, eu adoro tomar decisões e tal. Mas, assim, tomar decisão é uma coisa que você sempre vai estar perdendo, né? Mas é você olhar, aí que tá. Para eu ganhar algo, eu vou ter que perder. E talvez, e qual é o lucro disso? Para eu, como você falou, para o meu filho não ficar defasado nisso aqui, eu vou ter que tomar o lugar que seria do pai. Mas qual é o lucro? O lucro é meu filho, o lucro é o bem dele. E qual é o prejuízo? Vou ter que esticar um pouco mais o que seria do outro. Mas não adianta eu dizer para o outro fazer se o outro não quer fazer. Ou se o outro não acha que tem que fazer. Se o outro não criou a consciência que tem que fazer. E é aquilo do exemplo arrastar, né? Você sendo exemplo de alguém forte, alguém que não... Isso assim, a gente quando quis falar desse assunto, até também tem o limite de você entender a autorresponsabilidade e um excesso de responsabilidade que você pega pra você e nem para ver se você tá aguentando. Porque isso também é importante, isso também é autorresponsabilidade, né? É você entender assim, opa, aqui já tá demais. Aqui eu já tô tendo falha de memória, sei lá, né? Tô dando um exemplo aqui. Aqui eu já tô ficando tô tendo confusão mental, não tô conseguindo dormir direito, tô com uma tristeza que perdura. Opa, preciso me cuidar. Olhar pra você. Não, porque senão a gente vai pro extremo, né? Tem que ter autorresponsabilidade, então agora deixa comigo. Aí vai pra um lugar que também é excesso, não é equilíbrio. Então, se você tá nesse momento se sentindo uma vítima, dentro da sua casa, dentro da sua família, um exemplo, para pensar que diante de tudo isso que você está vivendo, o que você pode fazer para melhorar? Primeiro já começa até com você mesma. O que você pode fazer na sua saúde para você melhorar? A sua disposição. Que regra está faltando você botar aí com seus filhos? Que você de repente está reclamando demais ao invés de parar de falar e deixar o outro... São pequenas coisas que você vai ajustando e que, assim, às vezes a gente falar que, no geral, é bom, porque a gente, né, de alguma forma, alguém pode estar se identificando com isso, mas por isso que o trabalho, quando você faz um trabalho de coaching, quando você faz um trabalho, uma terapia, com um profissional, né, seja o que for a sua demanda, é muito importante porque você direciona para o seu caso. Você não fica assim tentando... É um atalho mesmo, né? Você chega ali e fala assim, não, o meu problema é esse aqui. Eu preciso acertar nisso aqui. Eu entendi você falando isso aqui, mas e essa minha particularidade? E isso é realmente algo fundamental, que a gente acha que é uma besteira, mas é algo que você está fazendo para você, para te ajudar, para clarear, para você entender o que fazer, para você ter alguém do seu lado que vai estar ali junto com você,
como se fosse a sua cabeça fora de você. E que está junto com você, como se fosse o copiloto da sua vida. Quem dá a direção é você. Isso é fundamental. E até entender que você precisa de ajuda é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade também. Né? Não, peraí, aqui eu não estou dando conta sozinha. Eu preciso de uma ajuda aqui. Né? Porque você querer fazer a todo custo e ir se atropelando e querer fazer sem estar capacitado para aquilo. Isso. Sem ter tanto capacitado que eu falo, tanto emocionalmente como intelectualmente, porque às vezes existem coisas que nós precisamos aprender, ler, estudar, pra gente entender aquilo. Focar, né? Pra gente entender aquilo. E isso também é autorresponsabilidade. Então, quando a gente se depara diante de uma situação na nossa vida, peraí, o que eu posso fazer diante dessa situação? O que cabe a mim? Ah, tá, definir. É isso aqui que cabe a mim. Agora, que competências que eu preciso adquirir que eu não tenho para eu mudar essa situação? Porque às vezes não tem, você não tem o recurso. Sim. Não, eu preciso de recurso intelectual, emocional. Aí você vai buscar. Ah, eu vou ler esse livro aqui. Ah, eu vou procurar um profissional de tal área para me ajudar nisso aqui, para me clarear, para entender se eu tenho algum trauma que está relacionado a isso, que está me impedindo fazer uma ferramenta. Então, assim, isso é autorresponsabilidade também, né? Não é você, não tem jeito, não tem mais jeito. Então agora eu vou reclamar, ver se o outro se toca, ver se o outro se aqui. Porque os desafios, na verdade, eles são oportunidades de mostrar pra gente que você precisa resolver isso aqui. Um problema que você está vivendo é um indicativo de dizer, você precisa resolver isso aqui. Você está fugindo disso aqui. E às vezes a gente foge de focar mesmo. Porque a mente, quando você foca, a tua energia em algum lugar, você demanda do seu cérebro ali mais energia. Né? E aí às vezes você não quer focar, você não quer organizar. Muitas vezes até com coisa de conhecimento. Às vezes a pessoa, só falta ela parar para selecionar coisas que ela já sabe. Só que ela precisa organizar. E aí ela não quer fazer o quê? A parte da organização. Talvez porque ela sabe que se ela organizar, ela vai conseguir. E aí se ela conseguir, ela vai reclamar de quê agora? Porque talvez ela esteja reclamando de uma coisa que está muito mais lá profunda. E ela está dizendo que é daquilo. Eu estou reclamando da falta de dinheiro. Mas no fundo eu estou reclamando de uma outra coisa que eu me sinto desamparada lá dentro. E é isso que quanto mais a gente então vai caminhando, mais acelera o processo de entender o que é. Né? Porque eu vejo isso, cara. Todo problema é a gente mesmo mostrando para nós mesmos assim, você tem que resolver isso aqui. Uhum. E às vezes nem é aquele problema que nós estamos vendo aqui, que está acontecendo agora. Exatamente. Às vezes é algum problema lá de trás que não foi resolvido e que está prendendo você naquele vício emocional, né? Aquele vício emocional, porque nós temos os nossos vícios emocionais. E você vai sempre procurar se colocar naquela situação para alimentar o seu vício. Porque você aprendeu que... aquela é a forma, aquela é a forma, né? Seja na sua infância, adolescência, ou alguma situação que você viveu, você aprendeu que você tem que ser tratado daquele jeito ali. É muito doido Você isso, aprendeu, né? É muito doido. A gente tá repetindo padrão. Mesmo a gente sabendo que não quer, mas tá repetindo padrão. Mesmo sendo algo ruim, né? Mas a sua mente é como um viciado em substâncias, né? Sim. A sua mente vai te levar para aquilo, porque você precisa satisfazer aquilo. A mesma coisa, quem é viciado em substâncias sabe a consequência daquilo, sabe que aquilo vai ser ruim, mas o organismo da pessoa vai levar a pessoa para aquilo. Já automatizou esse padrão, né? Esse funcionamento. Precisa daquilo. E aí vem todo um comportamento. Se você escutar o relato de alguém, de um dependente químico, ele tem o pré, né? As coisas que acontecem, as situações e as ações dele que acontecem antes de usar a substância, né? Tem os gatilhos, né? Porque aí fulano brigou comigo, falou não sei o quê, e aí isso me levou a pensar não sei o que lá, e aí eu fui não sei pra onde, e aí você vai observando, gente,
E aí, de alguma forma, a pessoa vai se colocar sempre na mesma situação. Sim, que é o que ela já conhece, né? Inconscientemente a pessoa vai se colocar na mesma situação. Então, entender, assumir essa autorresponsabilidade, entender tudo isso, é libertador por esse motivo. Sim. Porque você começa a ser capaz de se libertar de diversas coisas, de diversas situações ruins na sua vida. Né? E isso é maravilhoso, é liberdade mesmo. É liberdade. E você até para pensar assim, como que eu atraí esse tipo de amizade, de ambiente, de relacionamento pra mim? Porque eu atraí aquilo, eu aceitei aquilo em algum momento, né? Isso é importante também saber. Você de alguma forma atraiu aquilo, seja pela sua carência, seja por algo que é a parte invisível, né? Que às vezes a gente não tá tão aparente. Por uma rejeição. Então, o que te levou a topar aquilo que agora está machucando? E tudo eu acho que passa, porque a gente tem uma tendência de ir atrás de fórmulas para viver bem, né? O que eu faço para... A gente quer automatizar, a gente quer fazer aquilo que o cérebro faz. O que eu como para dar certo? Aí, para não engordar, ou para ser bom para minha saúde? Que exercício que eu faço para isso aqui dar certo? E não tem uma coisa específica. É uma combinação de coisas, é um equilíbrio de coisas, é um caminho. É um caminhar, e uma hora pode ser que dê... Aí a gente acha assim, então eu encontrei o caminho, então agora vai tudo. Não, vai ter os desafios. Porque nós mesmos precisamos aprender, e a gente quer isso de nós. O nosso ser, né? E a gente vai falar de Deus, o que Deus quer de nós é desenvolver o nosso caráter, é expandir, né? E então a gente no fundo quer isso também. Só que isso vai lidar com medo, com coragem, com desapegar de quem eu acho que eu sou, ou de que historinha eu estou inserida. E a gente não é verdadeiramente livre, a gente fica muito presa àquelas coisas, né? E quando a gente fala aqui, é uma liberdade você entender que a gente está aí no mundo, está sujeito a isso. Né? Não é uma coisa assim, pronto, agora eu tenho uma imunidade contra... para problemas, e não, os desafios são os que nos fortalecem, né? A gente nem quer, mas ele verdade, vem. Verdade. E é isso que nos fortalece, que nos desenvolve. Quem nós seríamos se até hoje a gente não tivesse só tido conforto? E o que a gente seria, gente? E é aí que tá, né? Porque você entender a sua responsabilidade diante das situações, até quando vem os desafios, você consegue superar muito melhor. Porque você entende, tem aquela proporção, né? 10% é o que te acontece. Sim, E 90% é o que você faz com o que te acontece. Então, assim, tem situações que você não tem controle sobre aquela situação. Uma fatalidade aconteceu aqui, eu não tenho controle. Hoje em dia tem profissionais dizendo aí que até isso você pode controlar. Mas não é bem assim, né? Você controla a consequência. Mas não é bem assim. O que você controla... Eu sei lá, né? Vai que eles descobriram um segredo aí que eles... Né? Você tá aí, o poder da sua mente está controlando, né? Que a pessoa fica, é falta de permissão. Não é assim que funciona, né, gente? Esse realmente... E a gente vai falar aqui também, né, sobre autorresponsabilidade em relação a Deus. A gente vai chegar nesse ponto aí, verdade, que é importantíssimo. Mas assim, tem situação que aconteceu, uma fatalidade, uma batida de carro, bateram no meu carro, eu não pude controlar. Tudo bem, mas o que você vai fazer ali? As suas atitudes você pode controlar. Sim. Você não controla a situação, mas você vai controlar a sua atitude, o seu pensamento. Na hora vai me dar raiva, não sei o quê. Que vem as emoções, né? Sim. Que a gente, tudo bem, vive a emoção, mas de uma forma inteligente. Né? Você não tem que sair socando todo mundo, você não tem... Não, você vai viver de uma forma inteligente. Eu tô com raiva aqui, tudo bem, você tá com raiva, mas você vai saber como que você vai extravasar essa raiva. Né? Então, vive a emoção, mas aí você... Peraí, como que eu quero que essa situação termine? Eu quero que termine em tragédia? Não. E aí você visualiza, como eu quero que essa situação termine? Eu quero que termine assim, assim, assim. Que atitudes que eu preciso ter para isso? E aí você vai ter atitude, né? Independente do que a outra pessoa vai falar com você. Exatamente. Aí é que tá. Porque senão ela que vai te controlar. Exato.
Exato, é você não permitir que o outro controle você. Né? Porque quando você culpa a outra pessoa, você está dando a ela o poder de controlar você. Exatamente. É isso. Né? E aí quando você entende, não, peraí, eu é que vou controlar aqui. Eu vou usar o meu discernimento para tomar minhas atitudes e não ser afetada pela ofensa do outro, né? Aí a gente vai para aquilo de ofensa, que realmente é uma isca, enfim. Exatamente. E aí, esse é um tema também bom, né? Esse também é um tema bem bom, falar da isca, falar da ofensa, é bem interessante. Porque, por exemplo, Ricardo, ele falava assim pra mim, às vezes nem todo dia a gente acorda bem, né? Tem dia que a gente acorda e é bom a gente saber irritado, isso, estressado. Senão a gente já se culpa, né? Ai, fiz o meu shake, fiz o meu shot, não sei o que, e tô mal. Não gente, né? Porque senão a gente assim não tá funcionando, né? Exato, mas é que tá aquela questão da fórmula mágica, né? A pessoa quer... o passo a passo é esse aqui, o passo a passo da felicidade, né? Bota um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui e sai a receita. Não é assim que funciona. Então, tem dia que você não vai acordar bem. E aí, já teve dias assim de eu acordar, assim, estressada, e aí Ricardo olha pra mim, como que você quer que o seu dia termine? Aí eu, realmente, calma aí, como que eu quero? Então, assim, você pode não ter acordado muito bem, mas você que vai decidir como que vai ser o decorrer desse dia e como que o seu dia vai terminar. Você pode ficar remoendo aquela emoção ruim ali, aquela deprê. Você pode ficar remoendo aquilo o dia inteiro. Pode espalhar para todo mundo. Espalhar para você encontrar, só vai piorar. Ou você pode falar assim, não, peraí, eu quero mudar o meu estado. E aí existem, obviamente, gente, ferramentas, né, que a gente utiliza e tudo pra gente conseguir mudar esse estado emocional, né? Você conseguir mudar isso aí. Você não precisa ficar vivendo essa emoção aí. É verdade. Né, ao longo do seu dia. E você muda. Você tem o poder de mudar, que a gente não Isso não que é legal. Isso. A gente não exercita muitas vezes o poder de mudar o estado. A gente fica ali corroborando com aquele estado. Então é isso, é deixar uma coisa externa ser maior, se agigantar diante do teu discernimento. Isso aí. Porque você sabe o que é certo e errado, você sabe. Isso aí, ter autorresponsabilidade é isso, é você não ser dominado pelo externo. Isso. Pelas situações, pelas pessoas. Você está no controle de você. Você está no controle de você. De você, pelo menos, né? De você. A gente não pode controlar as circunstâncias, o outro, mas a gente pode controlar a gente. Sim, exatamente, que é a questão do domínio próprio, que a gente sempre volta para isso. Domínio próprio. E é mesmo. Porque se Deus falou que a gente se Deus falou que a gente pode desenvolver domínio próprio, é porque a gente pode e deve. Tudo que ele falou a gente pode e deve desenvolver o domínio próprio. Então, assim, tá tudo ligado. Tudo tá ligado a isso, né? E até onde, né, Marcela, que vai essa questão? Porque quando a gente pensa, eu sou o responsável, então está tudo no meu controle. Eu nem gosto de usar uma frase que muitos profissionais até usam, que o controle da sua vida está nas suas mãos. Eu não gosto de usar essa frase. Eu não gosto. Porque a gente entende que tem que ter autorresponsabilidade, que tem que entender a nossa parte. A gente entende tudo isso. Realmente tem. Sim. Mas daí a levar para o controle da sua vida está na sua mão. E leva até para esse lado de se aconteceu isso, é porque você não tinha falta de permissão. Ou seja, a sua mente está controlando tudo ao redor, não é assim que funciona, porque a gente sabe quem tem o controle de todas as coisas. A gente sabe que você até atrai situações, mas você não tem o domínio para entender como fazer isso. Então, se você não tem, vai direto na fonte e vai direto no resultado. O que Deus fala? O que é para eu fazer? O que eu preciso fazer? E essas são as coisas basiquinhas, né? Perdoar, confessar. O Espírito Santo, ele consegue entender até os nossos gemidos inexprimidos, ele entende, ele já sabe antes da gente falar aquilo que a gente está no nosso coração. Então, não adianta falar assim, qual o mecanismo que eu estou usando, o que eu estou atraindo, o que eu estou pensando, o que eu pensei ontem, que isso é loucura. Então, é quando você vai fazendo o quê? A lavagem que Deus nos ensinou a fazer. A lavagem, a entrega, a contrição, a humildade. Porque a gente com certeza está no sistema do mundo quando a gente está
assim, nesses tropeços, né? A gente está no sistema do mundo, a gente está passando também uma prova, um desafio, um aprendizado. Mas quando a gente resolve fazer o que Deus fala, fecha a porta do seu quarto, fala comigo. Confessa o que está no teu coração. Não é esse bonitinho aí, não. Confessa o que está no seu coração, porque Ele é Pai e Ele já sabe. Ele só quer que a gente fale para que a gente crie consciência e que a gente entenda. Ele já sabe. Ele quer que a gente saiba, que a gente se escute. Isso. E que aí, então, a gente, aí a gente, sempre a gente se esbarra nisso, que a gente vai falar do Espírito Santo, que se discerne pelo Espírito e não pelas coisas da razão do homem, né? Então, a gente aqui já está falando. Então, o Espírito, ele consegue discernir as coisas que são do Espírito. E a maneira da gente encontrar esse reino de palavras, né? É na palavra de Deus, na Bíblia. Ali é que vai estar o jeito que a gente deve dinamizar as nossas atitudes e emoções. Ali. Porque se for pelo mundo, às vezes a gente vai ser vista como boba, deixou ser passada para trás, ou tem que responder na mesma moeda. Mas você não falou isso, você tinha que ter falado isso. Então, você até podia às vezes falar coisas que você não falou, mas não é na afetação que você vai falar de forma sábia. Na afetação você não vai falar. Não vai. Se você, por exemplo, é uma pessoa que às vezes sabe que quando você está nervosa você vai falar besteira, fique em silêncio. Se dá o silêncio até você se resolver, entender para que você fale. E essa é até uma das leis, que tem o livro, né, Autorresponsabilidade, e uma das leis da autorresponsabilidade é justamente... Se você não tem o que falar... aí ele fala assim, se for para criticar, isso. se cale, ou, né... Então, assim, é isso. É isso aí. É isso aí, tem hora que é pra você se calar. Se você vai arrumar um outro problema, aí você vai julgar, aí você vai acabar descontando em uma pessoa aquilo que está nervosismo. Você, às vezes alguém vai estar querendo te ajudar e você vai estar até nem vendo isso. Exatamente. E assim, entender essa questão da autorresponsabilidade é também entender isso, que na verdade o controle da sua vida, né, dessa forma, assim, está nas mãos do Senhor. Né? E você entender o que cabe a você fazer e o que é para você entregar completamente nas mãos de Deus e só Ele. Tudo a gente deve entregar nas mãos de Deus, né? Mas até quando a gente pede algo para o Senhor, lógico que tem a nossa parte. Né? Não significa que você vai pedir algo para o Senhor e vai ficar de braços cruzados, agora vai cair do céu aqui no meu colo. Não. Tem coisa que se você pede um emprego, você no mínimo tem que preparar um currículo e entregar. Sim. O empresário não vai bater na sua porta te oferecer um emprego. Tentar assim, né? Ver quais as melhores formas de eu apresentar o meu currículo, né? E pensando por aí, né? É isso. Mas a gente tem que saber discernir isso, né, Marcela, esse limite, porque senão a gente se coloca numa posição de eu sou super, eu posso tudo, aí usa aquele versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, usa de uma forma errada, tá? Usa esse versículo de uma forma errada. Exatamente, né? Que não é nesse sentido de você ser um super-homem, uma super-mulher e agora eu vou sair fazendo tudo e qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é isso, não é nesse sentido, tá? Então, assim, posso todas as coisas... Vou até explicar. Quando Paulo falou isso, ele estava falando sobre que ele pode tanto passar dificuldade como estar num tempo, assim, de fartura e tudo. E ele pode todas as coisas que ele fortalece. Ele consegue suportar, passar qualquer situação, porque a força dele vem do Senhor. É isso que ele está querendo dizer, tá, gente? Então, por favor, interpretem direito esse versículo. É verdade. E olha que ensinamento isso, porque tudo que a gente está passando, por mais que a gente diga, eu não estou aguentando, a gente, ao invés de dizer eu não estou aguentando mais, pegando que o Senhor nos fortalece, por isso que tudo a gente pode nele, é falar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? O que o meu coração está endurecido? O que eu preciso aprender? Ou o que eu preciso? Também não se colocar tão... O que eu preciso esperar? E o que eu preciso entregar? O que eu estou pegando ainda e resistindo e é para eu esperar? Às vezes não é para ser do jeito que eu estou pensando que é para ser de outro jeito. Então é maravilhoso esse versículo, depois que a gente entende assim, né? Se eu não me engano, acho que Paulo escreveu esse versículo, ele estava preso.
nessa época, nesse tempo. Então não é coisas mirabolantes que... Não é. As pessoas é que pegam e interpretam errado. Olha como é que a lógica do reino é completamente diferente. Não dá, gente, não dá pra você ser... Totalmente. Não dá pra ser terapêutico. Jesus não é terapêutico, Jesus é real. O reino de Deus é real. Ou você vive nele, entendendo que você tá aqui, claro, e precisa viver aqui, porque tem propósito, senão a gente não estaria aqui. Né? Uhum. É exatamente isso. As leis que vão te fazer ter a plenitude e a paz que excede o entendimento são as leis do reino de Deus. Uhum. São essas leis. E ter autorresponsabilidade é até maravilhoso por isso. Que assim, você entende que, por exemplo, não é você que muda ninguém. É o Senhor que vai mudar. Então assim, a sua parte é orar, a sua parte é pregar a palavra, a sua parte né, ser amorosa, é desenvolver o fruto do Espírito, a sua parte é isso, né? Agora, se o outro vai entender, como que o outro vai entender, se o outro vai fazer a parte dele, aí, gente, aí já é com o Senhor. Agora, o interessante é que quando a gente começa a assumir o nosso papel, automaticamente o outro ele vai percebendo a mudança em você e ele vai tendo que se adequar àquela mudança. Sim, exatamente. Ele acaba tendo que... Ou ele vai sair fora, ele não quero conviver mais com fulano. Não, e aí tudo bem. Não dá, tudo bem. Livramento. Livramento, Ou a pessoa vai se adequando. Isso. Né? Você vai educar a pessoa. Isso. Né? Sem falar uma palavra. Você vai educar a pessoa sem falar uma palavra. Exatamente. Ela vai estar ali se ela quiser e ela tem a liberdade de não... Até quando a gente vê, eu já reparei isso, até com filho a gente fala, porque tudo eu, porque a gente pegou pra gente. Eu admiro aquelas mães que são assim, hora de estudar, tá hora, que é até um pouco séria, né? Uhum. Hoje em dia eu entendo o valor disso. Claro, tudo a gente tá falando aqui com equilíbrio. Mas às vezes você precisa um pouco mais de seriedade dentro do seu trato para que seu filho saiba o limite também de ir com você. Porque senão você vai ter que fazer tudo, ou então ele vai barganhar, porque normal, né? Tá no direito dele, vai barganhar com você. Ele sabe já como a gente como nós mães funcionamos, né? Os filhos sabem. A gente sabe que a gente já foi filho também, a gente é filho, então a gente sabe. Então, o quanto que tá faltando você dizer, não, parou tudo, vai estudar de tal hora a tal hora. Não vai comer isso dia de semana, sei lá o quê. É você ter a coragem de dar aquele não, deixar ele frustradinho um pouquinho, que isso é muito bom pra vida dele. E aí sim você vai se dar o respeito e vai se dar o limite que você precisa dar, né? E você vai estar ensinando a ele a autorresponsabilidade. Isso. Você vai estar ensinando a ele que as atitudes dele têm consequências. Que o que ele faz vai ter um resultado. Que resultado que você quer ter? Quer passar de ano? Então como é que você não está estudando? Como é que você vai passar de ano, se você quer esse resultado, se você não está estudando? Assim. Não tem como. A gente quer às vezes ser muito amorosa demais. E ser amorosa é justamente dar o limite. E às vezes a gente quer ser compreensiva demais. Eu compreendo. E aí vai aguentando então o peso dessa compreensão que tu tá dando aí pros outros. Porque eu tô falando isso pra você. E aí lá na frente o seu filho vai te agradecer. Vai falar assim, poxa, que bom que a minha mãe naquele dia me disse aquele não. Exatamente. Senão agora eu estaria com a minha vida destruída. E aí também, pro outro lado daquelas pessoas que são muito rigorosas, também é cuidar do amparo, é não desamparar. Faz isso, faz aquilo, e deixa às vezes aquela idade onde precisa do afeto, a gente sempre precisa do afeto, né? Deixa a pessoa só no automático. Isso também tem uma consequência lá no futuro, porque nem tudo aquele empenho que você está dando de comando, nem vai dar naquilo que você quer, porque faltou o quê? O afeto, faltou aquele azeite, né? Faltou ali aquilo ali para calibrar. Tem que ter o tempo inteiro. Amor, carinho, abraço, beijo, palavras de afirmação, palavras de eu te amo, isso daí tem que ter sempre, né? Mas você também tem que mostrar para o seu filho o limite, mostrar as consequências das ações dele. Isso daí tem que ter. Não, e aí é que tá. Porque muitos pais fazem o quê? O filho teve uma atitude ruim, vai ter uma consequência ruim, e aí os pais entram na frente da consequência. Isso. E pegam a consequência para si. Verdade. Você está
você não está assumindo sua autorresponsabilidade, porque você está assumindo a responsabilidade do outro. Sim. E você está ensinando o que pro seu filho? Que ele pode jogar a responsabilidade sempre pro outro. Exatamente. É isso que você está ensinando pra ele. Tipo, faz o que você quiser da sua vida e deixa que o outro assuma a responsabilidade por você. Não. Até porque a gente não vai estar pra sempre. Não vai. Então a gente tem até que, né, educar para que eles não precisem de nós. A gente quer que eles precisem. Sim, O que a gente também quer, no fundo. Então, assim, não tomar frente, né? Eu já tive situações com Vitória e Gabriel, assim, problema com um amiguinho. Eu não tomo a frente, nunca verdade, tomei. Tem razão, tem toda a razão. Porque a criança, ela tem a sua própria forma de resolver, que é diferente do adulto. Porque às vezes os adultos até se estressam, os pais, Isso. por conta, e eles já estão bem. Isso. Porque a gente errou de se meter, né? Claro. Exato. Eu só me metia em situações extremas. Ou quando a mãe do outro coleguinha se metia. Aí eu falava, não, peraí. Aí tá desigual. Isso. Né? Aí ficou desigual, aí eu tenho que me meter. É. Agora, enquanto tá só os dois, ai, mas tá batendo, tá brigando, tá não sei o quê. Deixa, eles vão se resolver. Se não estiver se machucando, né? Que a gente não vai permitir isso também, né? Tá se machucando. Porque uma agressão física às vezes pode ser uma coisa pode séria. ser até grave, Então, assim, se não estiver se machucando, tá só naquela picuinha e tal, deixa resolver, né? Observa, mas deixa ele resolver sozinho, porque ele também tem que saber resolver os conflitos. Eles vão aprendendo a se resolver. Eu tava vendo uma entrevista com um psicólogo que ele fala de neurociência, e ele estava falando que tinha um grupo de estudo, né, os estudos que fizeram, tinha um grupo que era desamparado na infância, e um outro grupo era super amparado. E mais à frente eles colocaram eles para fazer algumas habilidades. Os que eram desamparados tinham muito mais habilidades do que os que não eram. Então, claro que num certo limite, o quanto que você deixar se virar, que é como a gente está falando, cria habilidades nas pessoas. Que se você está sempre ali amparando e ajudando, a gente na verdade está se colocando no lugar e a gente quer resolver aquele desamparinho nosso. Porque se a gente está com a mente mais prática, a gente vai falar, não, deixa ele passar por isso, que isso aí vai ser bom para ele. Para desenvolver habilidades que ele vai ter porque ele passou por isso. Porque se ele não passa por nenhum desafio na infância, às vezes pouca resistência ele vai ter para passar por momentos de frustração, momentos de que ele precisa de uma habilidade diferente para ele sobressair ali. Ele não vai ter. Quantas vezes a gente vê isso, né? Então, e se você for uma mãe ou um pai que diz assim, eu não quero que o meu filho passe por nada do que eu passei, você que precisa ser curado. Exatamente. Os pais que falam essa frase, não vou permitir que o meu filho passe por nenhuma dificuldade que eu passei, que minha infância foi muito difícil. Pais que tiveram infância muito difícil, muito pobre, né, ou com muitos traumas, aí não quero que meu filho passe por nada. Aí vai pro exagero. Aí, mas se você ainda tem esse pensamento, não, tô trabalhando igual um louco porque eu quero que meu filho tenha uma vida confortável para não passar pela dificuldade que eu passei. Não, se você faz por esse motivo, pensando dessa forma, então quem precisa ser curado é você. Porque aí o teu excesso de trabalho e falta de presença vai gerar variáveis que vão gerar outras coisas. Pois é. Não tem como refazer a história, né? Você tem que pegar e ser inteligente. Eu não vou deixar meu filho passar por aquilo, mas não no sentido de ir pro exagero. E fazer pelos motivos certos. Pelos motivos certos, né? Não é... Porque você não vai curar a sua dor através do seu filho. Não vai. Aquilo pode até parecer que tá indo bem, que tá curando, mas aquilo tá lá dentro ainda de você, tá lá te ferindo ainda. É tudo a partir do medo e não a partir da liberdade, né? Exato. Do amor. Então não é, eu tô fazendo isso porque eu não quero que o meu filho... Não, o motivo não é esse. Você tá fazendo porque você ama o seu filho, porque você quer o melhor pro seu filho, porque você quer dar uma condição do seu filho crescer e prosperar. Esse é o motivo. Não é porque você passou e não quer... Não, esquece isso. Esquece isso, né? E se aquilo ainda estiver te incomodando, te ferindo, vai buscar uma forma de curar esse trauma. Sim. Até assim, hoje esse tema a gente trouxe porque partiu de uma inquietação, uma vontade mesmo de falar sobre isso da Carol, que muitas vezes a gente vê mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos, enfim, que estão vivendo e que cada um sabe,
E aí, hoje em dia, começam muitas síndromes a serem levantadas, né? Às vezes, assim, síndromes mesmo. Eu não vou ficar dando nome aqui para não parecer que tá falando alguma coisa, mas, por exemplo, até, o meu marido vou dar um exemplo aqui, narcisista. A gente tem ouvido muito esse nome, né? Que até parece que virou até moda. Todo mundo é narcisista. Até disso aí, até que você trouxe essa necessidade desse tema mesmo. Por quê? Porque senão isso vira mais um ponto de vitimismo nosso, de sempre colocar que o outro tem um problema, um distúrbio, por isso você está assim. Calma, às vezes o outro não é narcisista. Às vezes o outro, ele tá, claro, tá às vezes te ferindo de alguma forma, mas não é narcisista. Isso aí é uma coisa, às vezes é. Como é que você vai saber? Como é que você vai lidar melhor com isso? Cuidando bem de você. Independente, até para você tomar uma atitude de se afastar. Até para você tomar uma atitude clara de entender o que realmente de fato está acontecendo com o outro. Então, assim, porque senão reforça as coisas de hoje em dia, o mundo atualmente reforça tem tantas doenças acontecendo, que você quase, se for uma pessoa que você está no vitimismo, você vai pegar as doenças à sua volta e vai transformar no verdadeiro algoz da sua vida. Enquanto que a verdade, não é que isso não exista, mas é que talvez isso esteja mascarando, é uma falta de posicionamento seu, uma falta de despertar seu. E às vezes a necessidade de se vitimizar é tão grande que você vai lá e pega ali as características e você está diagnosticando alguém, porque, não, ele tem todas as características que fulano falou na internet. Isso, exatamente. Tem todas as características, então ele é. Não. Você só pode dizer se uma pessoa é narcisista, psicopata, sei lá, qualquer coisa, você só pode dizer se a pessoa tiver um diagnóstico de um profissional, de um psiquiatra, de um neuro, de um psicólogo e passar ali aí sim. E tem algumas síndromes que você não tem nem como fechar um diagnóstico. Exatamente. Vai estar escrito lá assim no laudo. Traços de tal coisa. Nem vai estar concluído assim. Porque é complexo demais. Então você não pode dizer. E hoje em dia eu tenho visto muita gente na internet, muitas mulheres falando: meu marido é narcisista. Exatamente, porque virou uma coisa, agora é isso. Será que realmente? Ele foi diagnosticado? Você só pode dizer, gente, que alguém é alguma coisa se foi diagnosticado. Passou pelo médico, passou lá pelo profissional e diagnosticou, é narcisista ou qualquer outra coisa. Só assim. Então, não usa isso pra se vitimizar. Isso, pra mascarar mais uma coisa. Tá vendo? É por isso. E até mesmo se a pessoa for, vamos supor, fechou o diagnóstico, a pessoa é. Então, existem coisas que você pode fazer pra se livrar dessa situação. Sim. Né? Você precisa tomar atitude. Você precisa tomar atitude. Né? Você precisa tomar essa... Até que seja pedir ajuda. Sim. Até isso, né? Preciso de ajuda, não sei o que fazer. Mas não ficar naquilo de acusar, que não vai resolver. E aí você acaba vendo também mulheres, né? A gente tá falando aqui de mulheres, a gente tá falando pra mulheres. A maioria das vezes. Mas você vê muitas mulheres que estão assim, num relacionamento assim, aí elas saem e o próximo relacionamento é igual. Então, o que está acontecendo? É isso que ela precisa olhar para ela. Se o próximo é igual, por que eu estou atraindo isso? Não é possível, não é um acaso, sabe? E aí serve para quê? Para se olhar, para entender o que você está aceitando, o que você, aquilo que você falou, que tipo de vício emocional está me escravizando, para que eu repita de novo o mesmo padrão. Exato, e aí eu até, quando eu senti o desejo de fazer isso, que eu vi, né, uma pessoa na internet que fez uma pergunta assim, como se livrar de marido e mãe, como lidar, sei lá, com marido e mãe narcisista. Então assim, se de repente, realmente, o marido e a mãe for narcisista, eu tô falando assim porque a gente não sabe se teve diagnóstico, né? Então, fica muito claro. Se a mãe era narcisista e a pessoa criou esse vício emocional, então, obviamente que ela vai buscar um marido que seja. Exatamente. Para manter o padrão. É inconsciente isso, tá, gente? É inconsciente. Porque ela aprendeu que ela tem que ser tratada daquela forma. E narcisismo é uma coisa seríssima. Mães narcisistas é coisa assim que eu quando vi,
Eu não podia acreditar que uma mãe fazia uma coisa daquela. Não é uma coisa, implicância qualquer, é um negócio sério. Que você fala, como que uma mãe fez isso com um filho, uma filha? É muito sério. Tem eu não sei se é um documentário, se é um filme, eu não vi, mas tem um filme falando, eu acho que tá até na Netflix, não sei se é série, uma moça que a mãe, desde que ela era bebê, ela tratava a filha como se ela tivesse uma doença, mas a filha não tinha nada. E ela, para que ela tivesse atenção. Eu vi. Você viu? Vi. E depois a menina cresce, mata a mãe, sei lá. Mata a mãe. E ela foi absolvida. Foi. A menina foi absolvida. Então, assim, eu não sei o nome, você viu, né? Eu não sei. Eu também não tô lembrando o nome agora. A mãe fazia isso. Ou seja, é seríssimo, a menina, não é uma ela coisa, queria uma manter a filha ali. Olha, então, assim, e aí ela ia, quando ia em médico, quando ia até para fazer perícias, Sim. né, e tudo, ela dizia que a filha não podia andar, o médico queria que ela levantasse da cadeira de roda. Ela dizia, não, ela não pode andar. Como é que pode? Ela não consegue. E assim, a menina, coitada, ela cresceu acreditando naquilo, que ela não podia andar, que ela não podia fazer nada. A mãe falou, tá falado. Imagina, desde pequena, você mantém sua filha na cadeira de roda, deita. A menina não tinha nem desenvolvido os músculos dela. Isso é que é um transtorno. É o transtorno da mãe. A mãe é completamente perturbada. Exatamente. Então, assim, aí ela começou a se libertar porque ela, já uma jovenzinha, né? Ela conheceu um rapaz na internet e se apaixonou. Começou aquele namoro virtual. E aí, além dela começar, tipo assim, eu quero me arrumar, eu quero, lógico, né? E aí, ele começou a falar coisas pra ela que ela começou a, se sentir capaz de. E aí ela viu que ela, na verdade, ela não tinha doença nenhuma, só que a mãe entupia ela de remédio que causava mal a ela, que realmente deixava ela doente, né? A mãe entupia ela de remédio. Então, assim... Que doideira. Só que aí ela criou força e aí ela combinou com esse namorado. Ele foi cúmplice junto com ela. É mesmo? Uhum. Pra poder... E aí matar a mãe, porque era a única forma dela se libertar. E foi absolvida, né? É interessante, eu esqueci o nome agora. Eu não quis ver, assim, quando eu vi a temática, porque tem épocas que a gente fala assim, não vou ver isso. Porque tem coisas que são muito fortes mesmo, né? É interessante. Mas é interessante, ver, por que é interessante? A gente que trabalha nessa área é interessante isso, né? Mas assim, até pra você entender um pouco das suas dores, entender na sua mente. Peraí, não é pra você ficar neurótico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senão a gente pega tudo pra falar, olha aí, ó. O que a gente né? Tudo de falar, tá vendo? Isso. Tem jeito. Não é pra ficar neurótico, mas é pra você entender, peraí, né? O que tá acontecendo aqui? Então, é lógico, você vai viver ali naquele vício emocional, né? Enquanto você não se liberta. Mas também existe aquele princípio assim, um abusador ou um narcisista, ele só existe enquanto existir uma vítima. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? A partir do momento que você deixa de ser vítima, o abusador não existe mais. O narcisista não existe mais. O psicopata não existe mais. A partir do momento que você deixa de ser vítima. Agora, esse processo de deixar de ser vítima, aí vai depender tanto de você entender os seus vícios emocionais que te levaram para aquela situação. Porque esse tipo de distúrbio, ele confunde a pessoa que convive, ele morde a sopra. Aí é que tá, então você é pena e ao mesmo tempo, é muito delicado mesmo, mas a única chance realmente é deixar, é tentar fazer o máximo, ter a autorresponsabilidade de sair do papel da vítima. Porque, e aí você entender que atitude que você pode e deve tomar para sair desse lugar. E às vezes, como a gente já falou aqui, uma das atitudes é buscar ajuda, é buscar um tratamento, porque tem situações que você não dá conta de sair sozinha. Não dá conta. Até você pode estar escutando isso aqui e realmente não dá conta mesmo. A gente sabe, a gente entende isso, claro, mas o que a gente fala é assim,
A gente tem que falar para que, de repente, você está vivendo um momento que uma luz para você. Você está vivendo um negócio que você fala, pô, realmente esse negócio faz sentido, tá esquisito, mas eu tenho essa chance, sim. Então é para isso, porque a gente sabe que tem pessoas que estão completamente imersas nessa narrativa, não conseguem ver, é como se fosse dentro de um aquário, onde a água é essa realidade, não consegue botar o nariz para fora, não respira. Isso. E nesse processo de deixar de ser vítima, são várias fases, né? Desde a fase que você se liberta fisicamente da pessoa, né? Se liberta mesmo fisicamente, emocionalmente da pessoa, até o momento porque assim, aquilo que aconteceu com você às vezes vai trazer consequências ao longo da sua vida. Sim. Porque por mais que você esteja se tratando e tudo, mas aquele trauma fica, as consequências ficam. E enquanto você vive as consequências, você ainda está sendo vítima. Você pode nem estar vendo aquela pessoa, a pessoa não está fazendo nada com você, mas você só deixa de ser vítima quando aquilo que a pessoa te fez não te causa mal mais. Aí você se libertou completamente. Verdade. Né? Igual, por exemplo, pessoas que se libertam de abusadores. A pessoa foi violentada, foi na infância, a pessoa não está sendo mais, mas aquilo traz consequência, aquele trauma vai trazer consequência de repente no casamento da pessoa, e aí você só vai ser totalmente liberta depois que aquilo não te causar mais problema, né? E aí é por isso que são várias fases no processo, várias fases, até você se libertar completamente, aí pronto, aí acabou. Tá completamente livre. Né? Então, assim, essa questão da autorresponsabilidade é maravilhoso, é libertador, quando a gente entende e consegue aplicar. Mas é a gente também ter esse equilíbrio, essa noção, né? De aonde que isso se aplica, como que isso se aplica. Que ajuda que eu preciso, então por isso que é importante às vezes você ter alguém ali para te orientar, te direcionar, porque quando a gente tenta fazer às vezes tudo sozinho, às vezes a gente não vai conseguir sozinho dar aquele impulso, a gente precisa sim de alguém com a gente para dar esse pontapé inicial, para dar essa fortalecida, essa zerada, né, para que você comece ali um caminho novo. Mas é isso, a responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo, a gente tem que fazer valer, né? Não se abandonar. Não pode se abandonar. Né? É isso. Mas tá entregue. Mais um bate-papo aqui, maravilhoso sempre.